para falar com vocês. Então eu vou falar um pouquinho, deixei uns tópicos aqui para ir explicando para vocês. Se tiver muito chato, vocês me avisam que a gente para, lê algumas perguntas e volta a falar, tá bom? Então vou falar mais ou menos uma meia horinha e depois a gente abre para perguntas. Só peço para que vocês façam perguntas do tema de hoje, para não ficar muito bagunçado e a gente criar um raciocínio para que vocês aproveitem o dia de hoje, tá bom? Bom, então vamos lá. É, essa primeira live eu vou falar bastante de pré-natal. Tem mulher, tem casal que programa a gestação, né? Então, para essa paciente, geralmente elas fazem uma consulta pré-concepcional, né? O que é a consulta pré-concepcional? É aquela consulta que a paciente vai ao obstetra ou vai no posto de saúde, né? O posto de saúde, com o desejo de engravidar. É nessa consulta que a gente avalia os riscos dessa mãe, os riscos para essa gestação. A gente solicita exames para saber como que está a saúde dela, se ela tem alguma alteração que possa ser resolvida antes dela ficar grávida, né? Além do aconselhamento, prescrição de medicamentos, orientações em relação à qualidade de vida, alimentação, exercício físico. Então, é uma consulta muito legal porque, primeiro, é o primeiro contato, ou geralmente o primeiro contato da paciente com o médico que vai fazer o pré-natal. Segundo, é um momento para já começar a tirar dúvida, né? Então, se eu posso dar uma dica nessa primeira consulta, né, nessa consulta de pré-concepção, é você já começar a criar um vínculo com o seu profissional, com a sua médica, com o seu médico. Então, perguntar em relação a como funciona o pré-natal, como que ele age em relação às intercorrências do pré-natal, as suas preferências em relação à via de parto, né? Se quer parto, se quer cesárea, se o médico concorda, qual que é a rotina que ele faz com as pacientes. Já começar a criar essa empatia que é tão positiva na gestação. Então, para essa paciente, geralmente ela chega na primeira consulta bem mais tranquila, né? Agora, a gente sabe que uma boa parte, ou às vezes a maioria delas, engravida sem querer, né? Às vezes descuidou, esqueceu o anticoncepcional, achou que não ia engravidar tão fácil e acaba engravidando. Para essa, não tem muito o que fazer, né? Ela vai chegar na primeira consulta e aí, a partir daí, a gente vai fazer essa identificação, conhecer a saúde da paciente, da gestante e começar o pré-natal. Só uma coisa que eu não falei da consulta pré-concepcional, geralmente é a fase que a gente recomenda o uso do ácido fólico, né? Na live da semana que vem eu vou falar sobre medicações, aí eu explico um pouquinho melhor, mas geralmente a gente prescreve o ácido fólico para proteção da formação do tubo neural do bebê. Bom, primeira consulta, né? Primeira consulta do pré-natal. O que a gente avalia, né? Quando começar, vamos falar primeiro, quando a gente começa a fazer o pré-natal? A partir do momento que a paciente descobre que está grávida. Então, atrasou a menstruação, fez o exame de farmácia, fez o exame de sangue, ou fez um ultrassom por outro motivo e descobriu que está grávida, a partir daí começa o pré-natal. Aí já vai mais um detalhe que vocês têm que saber. Depende muito de cada obstetra, de cada profissional, como que funciona essa rotina do início, né? Eu percebo que vocês ficam muito preocupadas, muito desesperadas para essa primeira consulta. E, claro, né? Tá grávida, vem um monte de informação, às vezes a ficha não cai, né? E é importante que vocês conversem com a secretária, com a equipe ou com a clínica que você vai fazer o pré-natal para entender como que já funciona essa rotina até mesmo antes da consulta. Eu vou falar um pouquinho de como eu faço, mas isso varia bastante de acordo com a obstetra ou obstetra, né? Como eu atualmente estou com bastante gestante, às vezes essa primeira consulta atrasa um pouco, né? O que eu faço? Geralmente eu peço para as pacientes, já peço os exames do primeiro trimestre, se eu
Se eu vejo que vai demorar muito, às vezes a gente já pede um ultrassom para já identificar essa gestação, para a gente já descartar algumas alterações, né? Para aí sim marcar a consulta. Então isso às vezes demora um mês e pouco, né? Não parece muito, mas para as pacientes às vezes é muito tempo. Então depende bastante de, de, da rotina do médico. Então já liga, já pergunta. É óbvio, se tem alguma intercorrência antes dessa primeira consulta, tem que entrar em contato com a clínica ou ir para a urgência, né? Para emergência, urgência, para o plantão, para ser avaliada e ter o segmento a partir daí. Bom, então, primeira consulta de pré-natal. O que é importante? Qual que é a importância da primeira consulta? Primeiro, a gente identifica, né, a paciente, a gente identifica doenças, a gente já começa a fazer uma perspectiva de como vai ser esse pré-natal e lembrar, né, que a função principal do pré-natal é diminuir a morbidade e a mortalidade da mãe e do bebê, ou seja, diminuir sequela, identificar problemas para corrigir, para que a paciente tenha a gestação mais tranquila possível, né? Então, quando a gente pede exame, quando a gente identifica, quando a gente trata, a gente está tentando diminuir o risco de uma complicação mais grave lá na frente. Então, o paciente chegou, a gente tem que identificar doenças que a paciente já tem, doenças que ela pode ter, né, infecções que ela pode pegar, né, durante a gestação ou contrair, melhor falando. A gente avalia a questão vacinal da paciente, né, se a vacinação está em dia, se ela criou anticorpos contra algumas infecções, tipagem sanguínea. Então, primeira dica da consulta. Primeira consulta, não esqueça de levar, se você já teve filho, a carteirinha da gestação, da última gestação que você teve, o seu cartão do tipo sanguíneo, às vezes o cartão de doador, ou se não aqueles cartões dos laboratórios, quando você faz o exame de tipagem sanguínea, e a carteirinha de vacinação. Então, esses são documentos importantes que a gente já começa a preencher a sua nova carteira de pré-natal, ou a sua primeira, né? E a gente, às vezes, evita de pedir um monte de exame desnecessário. Então, essa é a primeira dica que eu dou. O que a gente faz? Identifica a idade gestacional, né? Então, a gente avalia de acordo com a última menstruação e a gente faz o primeiro ultrassom. O médico que tem ultrassom no consultório, ele já faz ultrassom. E se o bebê está ali perto das 6 semanas, ele já vê bebê, já vê batimento, então a gente já consegue datar a gestação. Ou seja, a partir dali, a paciente vai saber com quantas semanas o bebê está e esse valor não muda, tá? Tem uma confusão muito grande em relação à idade gestacional, que eu vou explicar com bastante calma na próxima live, que é sobre exames, eu vou falar do ultrassom, mas que ainda causa muita dúvida, principalmente quando ela faz exames em outras clínicas, não só com o médico dela, ou não só numa clínica, e às vezes até mesmo médicos, não obstetras, claro, confundem bastante essa questão de idade gestacional, que eu vou explicar com mais calma na próxima. Vamos lá. Então a gente avalia a classificação, a gente identifica doenças ou potenciais doenças, a gente vê a idade gestacional do bebê, né? E a gente começa a criar esse vínculo, né? Que é tão legal, que é tão importante, né? Eu fiz essa pergunta naquelas perguntas pré-live, né? Que eu fiz aquele questionário nos stories e eu perguntei se vocês achavam importante, né? Esse vínculo com o hospital que vocês vão ter o bebê e com o médico do pré-natal, do posto ou do consultório. E quase todo mundo, né, colocou que sim, mas eu recebi algumas mensagens inbox questionando isso, né, dizendo se realmente precisa, na teoria não precisa, né? E o que eu posso falar para vocês? É claro que às vezes a gente fica decepcionado que foi num plantão ou foi num pronto-socorro e não se sentiu bem acolhida ou não teve o tratamento que esperava. Às vezes você faz o pré-natal e não sente confiança ou não está bem com o médico que faz o seu pré-natal, com a médica que faz o seu pré-natal, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? E qual que é a realidade?
quanto melhor você criar um vínculo com as pessoas que estão cuidando da sua saúde, mais fácil, com mais chance você vai ter de passar menos problema, né? Você se surpreender negativamente menos, né? Então, se você chega lá na hora de um nascimento, do parto, ou numa urgência, e você não conhece nada, nunca foi ali, não conhece a equipe, não conhece o hospital, é claro que você vai ficar com mais medo, é claro que você vai ficar mais insegura. Então, criar esse vínculo não é só porque tem que ser o Ramon, tem que ser o Roberto, a Mariana, a Grace, todos os obstetras, né? O Nelson, o pessoal que atende, mesmo não sendo essas pessoas, ou o seu médico, você pode se sentir mais seguro, mais tranquilo. Eu fui lá, entendi como funciona, eu sei que é assim, sei que é assado. Então, esse é o meu principal objetivo nessas lives, que vocês entendam que a realidade está ali. E a gente precisa estar bem, compreender bem para que você sofra menos ou para que você tenha menos impacto negativo nessas suas experiências. Então, conversa com o seu médico. Esse eu acho que é um dos principais recados que eu tenho para dar. Aproveite as consultas para conversar, desde a primeira, né? Você precisa tirar dúvida, você precisa conhecer o profissional que faz o seu pré-natal, né? Então você tem que questionar ele, qual que é a rotina, como funciona, quanto custa, como que funciona o esquema de urgências e emergências, como que funciona o atendimento do parto, da cesariana. Então, você tem que aproveitar. Às vezes, a primeira consulta, né, eu ainda estou na primeira consulta, é uma consulta que vocês ainda estão meio perdidos, né? Aquela medo, será que eu estou grávida mesmo? Aquela empolgação, mas então acaba não tendo muita pergunta, a gente já vai direto para ver o bebê, é uma outra pegada, né? Mas assim, vai passando essa empolgação, essa primeira consulta, vocês têm que aproveitar, anote, né? Então faz um caderninho, anota a dúvida, como funciona se eu passar mal, como é a consulta no fim da gestação, é, telefone, e-mail, como você prefere que tenha esse contato. Então, crie isso, né? Não é só para as minhas pacientes, porque às vezes eu esqueço de falar isso. Então, é importante para todo mundo. Então, faça esse tipo de questionamento desde o início, porque aí você vai perdendo o medo, você vai conhecendo melhor a pessoa, a característica desse profissional e, naturalmente, vocês vão criar esse vínculo. Então, para o bem ou para o mal. Às vezes você fala, pô, a pessoa não é o que eu esperava. Pelo menos você está sabendo que você está comprando, né? O que você está acompanhando. Então, mesmo as consultas não demoram, né? Uma consulta de pré-natal sem exame mais complexo dura aí 15, 20 minutos, né? É mais do que suficiente para tirar dúvidas, mais do que suficiente para ir tirando essas dúvidas e abrindo, né? Essa empatia, criando essa empatia, né, entre os dois. É importante para mim, para a médica, para o médico e para vocês. Então, aproveitem. Então, essa é outra dica. Anote. Não esqueça. Esqueceu, lembrou um dia? Anote em algum lugar para você perguntar. Então, às vezes a paciente fica sem graça, que está com um caderninho cheio de pergunta. Eu acho bom, porque ela sai dali, pelo menos, com a resposta, né? Então, se foi o que ela queria ouvir ou não, é outra história, mas sai dali com a resposta. Então, aproveite, faça isso, tá bom? Beleza. Outras coisas que a gente faz, né? A gente detecta alterações nutricionais, acompanha peso, acompanha o IMC. Então, os pacientes que estão mais acima do peso, elas têm um objetivo no pré-natal. As que estão muito magras ou que têm distúrbios alimentares, a gente tem outro objetivo, né? Aí a gente entra na classificação de risco, né? Eu perguntei se você sabia que se sua gestação era de risco ou não. É super importante porque a partir daí a gente traça um acompanhamento muito específico, né? Tem muitas doenças, né? A paciente é muito complexa, é muito individualizado. Então, uma paciente que tem diabetes, uma paciente que é cardiopata, que tem lúpus, que tem alteração de tireoide, que tem, sei lá, obesidade, que tem.
N doenças, ela precisa ser acompanhada de forma diferente e tem doenças que são mais ou menos graves na gestação. Então, a partir daí, a gente vai criando a quantidade de consultas, os exames que a gente vai solicitar, a frequência com que a gente conversa, com que a paciente manda relatórios. Então, por exemplo, uma paciente com diabetes, ela tem que ficar medindo a glicose e anotando. Então, de tempos em tempos, ela manda para a gente como está ficando a glicose. Aí, dependendo, tem que voltar na nutricionista, às vezes tem que ir no endócrino para usar medicação. Então, de acordo com o que a gente vai avaliando, a gente vai seguindo a gestação. Então, a classificação do risco da gestação é super importante por causa disso. Isso vale no posto de saúde ou no consultório, isso não muda, né? Então, a pré-natal tem essa função muito importante. Então, como que funciona? Como que é uma carteirinha de pré-natal? Eu trouxe a minha, podia ter trazido a do posto, eu acabei esquecendo, mas a carteirinha, elas são todas iguais, a gente segue algumas recomendações, né, do Ministério da Saúde, da OMS em relação à carteirinha, mas basicamente a função da carteirinha não é só a paciente ter uma carteirinha, fazer uma capinha, deixar bonitinho. A carteirinha tem uma função primordial. Essa foi outra pergunta que eu fiz, porque parece brincadeira, mas tem alguns profissionais que não fazem carteirinha de pré-natal para gestante. E isso é muito grave, né? A paciente não é do médico que está fazendo pré-natal. A paciente não é minha. A paciente é uma paciente, e às vezes ela vai precisar dessas informações. Lembre-se que qualquer pessoa pode ter uma urgência, uma emergência e precisar de ajuda. Então, quando uma paciente vai para um hospital por uma urgência, o profissional, quando ele pega uma carteirinha de pré-natal, ele sabe exatamente a idade gestacional que ela está, quais as doenças que ela tem, quais os fatores de risco que ela tem, e a partir daí a gente pode fazer uma abordagem numa urgência, numa emergência. Então, sei lá, se chega uma gestante desacordada com 37 semanas, se o médico não sabe que tem 37 semanas, às vezes a conduta seria diferente. Se ela não sabe que a paciente é cardiopata, a conduta é diferente. Então, sei lá, caiu na rua, sofreu um acidente. Por isso a carteirinha é tão importante. Vocês têm que andar com ela na bolsa, sempre junto, porque parece bobeira, mas ela é fundamental para estratificar esse risco e cuidar da sua saúde. Então, basicamente o que tem na carteirinha, né? Essa minha aqui eu coloquei ela com bastante espaço, né? Bem quarta série, porque minha letra é muito feia e grande, e aí a outra que eu tinha não cabia o que eu escrevia. Então, a minha é um pouquinho meio para criança escrever, mas é porque a minha letra é assim mesmo. Mas basicamente a gente deixa os dados, o histórico da paciente, a gente coloca informações de vacinação, exames da paciente, do companheiro, a gente coloca as consultas, né? O que a gente avalia nas consultas? Pressão, peso, batimento, os profissionais que têm ultrassom, eles veem o peso do bebê a partir da segunda metade da gestação, outros que não têm só medem a altura uterina, a gente avalia a posição do bebê, se tem edema, quais as medicações que usa. Então, basicamente, é aqui que está o nosso prontuário, né? O que a gente escreve no prontuário eletrônico é basicamente o que a gente escreveria aqui. Então, é super importante para uma urgência, emergência, a pessoa ler e falar, tá, a paciente ganhou tantos quilos, a pressão sempre foi isso, aqui. Então, essa é a função que da gente ficar anotando tudo, tá? Outro espaço para exames, a gente também coloca um gráfico aqui, ó, do crescimento do IMC pelas semanas, então para a gente acompanhar o peso. Então, mais ou menos, aqui eu vou explicar na próxima live, mas aqui a gente coloca pacientes com obesidade, sobrepeso adequado e baixo peso. A gente vê que a curva é diferente. Então, uma paciente mais magra acaba ganhando
tendo que ganhar, ou acaba sendo estimulada a ganhar um pouco mais de peso do que a que está obesa. Então, a que está mais gordinha, às vezes não tem que ganhar peso nenhum, ou muito pouco. Então, depende muito de cada fase, né? E no final, na parte de trás da minha carteirinha, eu coloco os dados aqui de telefones, a marcação de consultas. Então, a função da carteirinha do pré-natal é dar informação. A gente precisa de informação. Tanto é que quando eu vejo que a paciente esquece a carteirinha, eu já fico meio bravo, porque eu não vou anotar. Principalmente quando ela vem com o exame e esquece a carteirinha. Pior ainda, porque eu preciso anotar e eu não vou ter onde anotar. Então, a gente gosta porque ela faz muita diferença, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui. Beleza. Então, de novo, né? O que eu posso te dar dicas para. Então, pré-natal é isso. A gente acompanha, a gente identifica, a gente trata e o objetivo é mais ou menos igual ao juiz de futebol. Quando você não lembra do juiz, é que é sinal que o jogo foi bom, né? Então, quando vocês acham que consulta lá, não faço nada, eu só vou lá ver o batimento, vai embora, tá tudo beleza, provavelmente é que você está cuidando bem da sua saúde, a avaliação do médico está sendo assertiva, os tratamentos foram todos corretos e acaba que realmente parece tão bobo que nem parece que a gente está fazendo pré-natal. Então, realmente, quanto menos a gente inventa, né, melhor é um sinal que está dando tudo certo. Então, vou voltar de novo umas dicas, né, umas questões que eu acho que vale muito a pena vocês conversarem com a obstetra de vocês, o obstetra. Primeiro, a via de parto. Então, super importante vocês abrirem o jogo. É sempre bom conversar, tirar dúvida. É o que eu sempre falo com a paciente. Nunca é tarde, nem nunca é cedo para falar sobre nenhum assunto, né? Algumas coisas, às vezes a gente explica melhor mais para frente. Por exemplo, paciente que tem dúvida em relação à indução, se é para induzir, não é para induzir. Geralmente eu falo, olha, geralmente é um converso que eu entro mais profundamente com 41 semanas, porque a maioria nasce antes disso. Mas assim, tente sempre conversar para vocês tirarem dúvidas, né? Então, falar sobre parto é muito importante. Cesárea, mesmo que você queira cesárea, entendeu? Porque geralmente quando a paciente quer cesárea, a gente naturalmente, né, dá muito menos trabalho para o obstetra. Então a gente, beleza, quer cesárea, é uma escolha sua e a gente respeita. Mas assim, tire suas dúvidas, como que funciona, e se, sei lá, minha cesárea está marcada para o dia tal? E se rompe bolsa de madrugada? E se eu tenho dor antes? Com quantas semanas você marca a cesárea? O que eu preciso para ir para o hospital? Então, você tirar esse tipo de dúvida deixa vocês muito mais tranquilas e cria confiança, porque você vai saber o que realmente ele quer, o que realmente ele faz, ou ela faz, né, o profissional, e aí você vai ficar tranquila, né? Tirar dúvidas de tudo, para você ter confiança na sua escolha, né? Você compartilhar isso faz vocês ficarem muito mais tranquilas, né? Vocês não chegam no hospital desesperadas, né? Então, é muito importante, porque tem médico que, se não está no horário da cesárea, ele não vai na emergência, ou ele vai sob alguma condição, né, financeira, ou se ele pode ou não pode. Tem médico que não acompanha trabalho de parto, tem médico que só acompanha se contratar a equipe inteira, né, tipo enfermeira, doula, etc. Então vocês têm que conversar. Não tem nenhum tá certo nem errado. Só que vocês precisam saber se é isso realmente que vocês querem e se o profissional está de acordo com o que vocês querem. Lembre-se que a gestação é sua, né? São de vocês e não do médico, não da equipe, não do hospital. Então, tentem sempre tirar isso do seu médico para você aproveitar. Segundo, né? A conexão com o médico. Pergunte a ele como ele gosta de receber esse contato, né? Por exemplo, eu não gosto de receber exame por WhatsApp, porque eu perco esses arquivos. Isso eu mudei um pouco há pouco tempo, porque eu vi que estava ficando muito ruim para mim. Então eu sempre falo, envia para o meu e-mail, porque no meu e-mail eu não perco
eu sento, meu e-mail fica aberto o dia inteiro, então eu sento com calma, olho o prontuário, escrevo o que eu tenho que escrever, vai ficar sempre ali. Então, para mim é melhor. Perguntas, no geral, eu não ligo de receber o WhatsApp, né? Mas eu falo, ó, eu respondo quando eu puder. Se for bobeira, espera a consulta. Se for uma coisa que, sei lá, tenho pressa, sei lá, algum assunto, sei lá, morreu minha vizinha em outra cidade e eu preciso pegar um carro, a gente vai 200 quilômetros. Posso ir amanhã? Claro, você me pergunta. Para mim não tem problema. Tem que ver se seu médico te dá esse espaço. Então converse, pergunta o jeito que ele quer. Tem gente que prefere e-mail, tem gente que prefere ligar, tem gente que prefere WhatsApp. Então faça essa pergunta para você não ficar, às vezes, decepcionado. Ele nunca me responde. Sei lá, né? Ele fica puto, me xingou. Então, assim, converse, né? Tudo, a gente facilita bastante as coisas quando a gente conversa e tem a resposta. É aquilo, gostando ou não, pelo menos você perguntou e sabe como ele vai trabalhar. Então, faz isso que ajuda bastante. Que mais? Já falei para vocês, né? Para ser franca, né? Tem que falar o que vocês esperam, o que vocês desejam. Aquilo que eu sempre brinco, né? Tem paciente que gosta muito de mim, tem paciente que não gosta de mim, tem situações que a gente cria um vínculo legal, tem outras que não fica tão próximo, faz parte, né? A gente não agrada todo mundo, mas é super importante que vocês sejam francas, faz muita diferença. É claro que não é o essencial, você não precisa, às vezes você faz pré-natal no posto e vai ter o parto no plantão e é tudo lindo. Às vezes você não gosta muito do médico e ama o do plantão. Às vezes você não vai muito com a cara do plantonista, mas o parto é bom, ou o parto é ruim, você achou que ele ia te dar uma coisa e a outra. Então, assim, tem que pôr o pé no chão. A gente tem que ser franco e direto, entender que eu sempre falo isso também com as pacientes. É mais ou menos igual o parto, né? O parto é uma aventura, uma loucura. Na hora parece sei lá, né? Agora, depois que nasce, a cada dia ele fica mais bonito e vocês só têm recordações boas. Então, o que era antes estranho, é, constrangedor, o que era uma dor muito, muito insana, vira uma coisa maravilhosa. Isso pode acontecer com a cesárea também, mas eu estou falando pelo parto, porque o parto gera esse turbilhão de emoções. Então, vocês vão acabar tendo uma experiência boa. Então é sempre bom conversar e falar a verdade, porque assim vocês vão ter mais sucesso. Acho que eu estou falando muito. Deixa eu ver meu cronômetro aqui, 27 minutos. Tá. Falei sobre a dúvida sobre atendimento urgência e emergência, né? Converse com seu médico, pergunte, doutor, e aí? Se eu tiver uma urgência, se eu tiver dor, se eu tiver com alguma coisa, você me atende? Como é que funciona fora do horário? Como é que funciona nos fins de semana? Vou dar um exemplo do meu, como eu trabalho, mas cada um é de um jeito. Então anota isso, escreve e pergunta para o médico. Um exemplo, cada um, isso é uma coisa que eu queria falar um pouco antes de começar as perguntas, mas que é sobre a rotina, né? Cada um tem sua rotina, né? Cada um tem sua rotina. Vou explicar a minha, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho um concurso de Mercedes, eu sou médico ginecologista obstetra de Mercedes, né, que é aqui próximo de Toledo. Só que é um concurso de poucas horas, né? Meu concurso são 12 horas semanais. Então eu atendo 2 tardes na semana lá. Então eu tenho uma agenda muito, muito grande para o consultório. Eu dedico muito do meu horário para os pacientes do consultório. Então, geralmente quando a paciente tem alguma intercorrência, quando dá, porque às vezes eu estou muito cheio, muito apurado, eu falo, vem aqui no consultório, que eu te vejo. Às vezes eu falo, hoje eu estou em Mercedes, eu não consigo. Ou às vezes eu falo, passa lá na clínica, faz tal exame e usa isso, se não melhorar, eu te vejo. Agora, em algumas situações eu não consigo, né? Que se eu ficar indo ver paciente, sei lá, com dor de garganta, com dor para fazer xixi, que desmaiou e que não tem uma coisa muito mais séria, eu não consigo fazer nada, né? Travou?
Travou? Eu li aqui que travou? Só fala se travou ou não travou. Travou, gente? Ah, então tá, desculpa. É... Então, assim, a gente tem que conversar, por exemplo, sei lá, 10 horas da noite, você começou a ter dor de ouvido, né? Pô, imagina só, para o médico, né? Eu tenho que sair de casa, às vezes, geralmente eu já estou dormindo, eu durmo cedo, sair de casa para atender uma paciente com um sintoma que, pô, o plantão de obstetrícia está aí para isso, o plantão de clínica às vezes está aí para isso, né? Então o paciente tem que vai atendido e depois avisa, ó, Ramon, fui lá no plantão, me passaram isso, tive uma cólica, estava com uma dor estranha, ou sei lá, fiquei na dúvida se o neném estava mexendo ou não. Então, eu não dou conta. Se eu tiver que ir atender todo mundo que está sentindo qualquer coisa, estou ferrado. Então, converse isso. Claro, é uma urgência, precisou internar, a paciente está em trabalho de parto prematuro. Então, vai ligar, Ramon, eu fui, o médico falou que eu estou com dilatação, eu estou internada. Beleza, aí eu vou lá ver a paciente, eu vou acompanhar ela internada, né? Mas eu não dou conta de atender todo mundo sempre. Então, importante que vocês conversem com o seu médico para saber qual que é a rotina dele em relação a essas urgências e emergências. Né? Eu já falei do parto, da cesárea, conversar como que funciona, como que é o atendimento dele. Então, aproveite isso, tá? Então, deixa eu só conferir aqui. Então, a gente já falou de praticamente tudo. Avaliação do pré-natal, da carteirinha, do que você tem que conversar com o seu obstetra. Então, só a rotina. Então, cada médico tem uma rotina. Eu tenho colegas que têm rotina, que tem concurso de 30 horas. Então, pô, são 30 horas por semana. Claro que a rotina dele é mais difícil de conseguir. A gente é funcionário como qualquer outro, né? Então, a gente tem que estar no horário, tem que fazer as obrigações no concurso. Então, às vezes, ele não consegue ter esse contato tão próximo. Então, às vezes, ele vai ser mais aquele médico, ó, faz um exame, depois me avisa, ó, vem no outro dia, ou faz, né? É a logística dele. Tem médicos que dão plantão, né? Então, se dá plantão na cidade que você faz pré-natal, mais fácil, né? Às vezes você pode ir lá, ser atendida. Se ele dá em outra cidade, fica mais difícil, mas ele tem horário, então ele tem as dificuldades. Então, é bem diferente, né? Cada médico tem a sua rotina e a gente tem que entender isso. Às vezes o médico é a forma que ele consegue de te atender da melhor forma que ele pode. Então é sempre bom conversar, porque aí você entende como funciona e você não se decepciona, porque você sabe o que está acontecendo, né? Então, às vezes o que você precisa não é o que eu posso te dar, às vezes o que você precisa é o que outro profissional pode te dar. Por isso é sempre bom, né? Criar, conhecer, tá na dúvida, ficou meio insegura, vai em outro profissional, né? E eu esqueci de falar dos pais, né? Antes de terminar, não sei se vocês, só antes disso, se vocês tiverem perguntas, podia escrever nessa interrogação aqui. Eu acho que é nessa interrogação, que aí eu respondo. Que eu clico, eu acho que é assim que funciona. Se alguém souber, que eu vi que não tem pergunta. Então eu vou falando aqui. Clica nessa interrogação, eu acho, e digita a pergunta que a gente responde. Então, né, a presença dos pais, eu brinquei, né, se a presença do pai é importante, né? Então, assim, claro que é importante, né? O pai, além de ter que fazer alguns exames, além de ter que acompanhar, né? Porque é o pai, né? Faz muita diferença. Ele precisa criar esse vínculo também. Para o pai é um pouco mais difícil, né? A ficha demora um pouco mais a cair. Geralmente os maridos são mais turrões, mais desconfiados. Então, ir às consultas, acompanhar, sempre que pode, claro, faz muita diferença. Quando o casal é envolvido, fica muito mais fácil, porque
várias vezes vocês se completam, né, com dúvidas aqui, outros ali, um entendeu uma coisa, outras outra, e aí acaba que vocês chegam lá na consulta e isso fica mais fácil, né? Então, pô, é muito bom, né? Às vezes eu brinco, né? Porque tem alguns maridos aí que eu jogo bola, que eu tenho contato até, e às vezes as pacientes brincam que o marido gosta mais de mim do que a paciente gosta de mim, né? Então isso para mim é muito bom, né? Então é bom porque cria, vocês ficam à vontade, vocês aproveitam e não fica aquela coisa chata de chegar, ver o batimento, perguntar como tá, tomar um sermão porque ganhou peso. Não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês fiquem felizes, aproveitem essa fase que é muito especial. Claro que tem seus problemas, é claro que acontecem problemas, a gente vai falar sobre isso, mas dá para ser legal, tá bom? Eu vi aqui que uma paciente escreveu no chat aqui, a Vanessa, né? Sobre o exame do coração do bebê. Eu vou falar isso na semana que vem, tá bom, Vanessa? Fica bom falar sobre esses assuntos mais nos dias específicos. Eu já vi que tem um monte de perguntas já na interrogação. É, ó, a Ariane aqui, minha esposa, tá falando que eu ganhei muita camisa do Flu, dos pais. Algumas só que eu já ganhei. Mas o meu gosto é meio fácil de saber, né? Então vamos lá, vamos olhar as perguntas aqui. É, Vou clicando, tá? Vou tentar ser rápido porque o tempo também, né? A gente tem um tempo bom. Pré-natal de FIV deve ter alguma diferença. FIV é fertilização, né? Então, é aquela paciente que precisou de um tratamento para engravidar. Geralmente, a paciente com fertilização, ela é uma paciente de risco, né? Envolve vários riscos, né? Uma gestação difícil de ter acontecido, é, e ela envolve algumas alterações. A paciente com fertilização, ela tem mais risco para algumas doenças, né? Pré-eclâmpsia é uma delas. Então, sim, tem diferença. A gente fica, apesar da gente fazer rastreio universal em algumas coisas, a gente fica de olho no que é mais comum nessa paciente. Então, sim, tem diferença. A gente cuida um pouco diferente, sim. Tô aprendendo a mexer nisso aqui, gente. Tenho uma filha de 5 anos e há 2 meses tive um aborto. Preciso investigar antes de tentar novamente. Esse é o assunto da última live, tá? Eu vou falar bastante sobre perda gestacional, malformações, que é um tema muito chato, muito triste. A gente sofre bastante quando vem paciente que perdeu gestação, que está com alguma malformação. Um assunto bem delicado, mas que a gente precisa tratar porque acontece muito. E aí eu vou explicar isso um pouquinho melhor, Jane, na quarta semana, tá? Mas geralmente com um aborto espontâneo não, tá? Geralmente, tem que avaliar o caso, mas com não, tá bom? Eu não sei se é de cima para baixo. Tá. Mulher que engravida sem planejar, tem mais risco? Pergunta da Camila. O que eu posso te falar, Camila? Você poderia ter engravidado com uma avaliação melhor sobre os seus riscos, né? Pode ser que não, pode ser que você não tenha mais risco, mas talvez se você tivesse, a gente poderia ter detectado e você ter engravidado mais tranquila, né? Então, sim, sim e não, né? Ficou meio em cima do muro, né? Mas eu acho que deu para entender. Vamos lá. Doutor, quantas semanas eu vou sentir meu bebê mexer? Geralmente, na primeira gestação gira em torno de 20 semanas, 18, 19, 20, 21. Aceitava até umas 23, assim, depende muito da paciente, de perceber a movimentação, do peso da paciente, isso influencia. Geralmente, segundo, terceiro neném, com 16, 17 semanas já sente. Então, mais ou menos nessa fase aí. Puta, tô apanhando aqui. Posso fazer viagem longa de grávida de 8 semanas? Geralmente sim. Se você já fez o primeiro ultrassom, tá tudo beleza, pode fazer sim. Geralmente não tem nenhuma contraindicação. Sempre recomendo
viajar com meia de compressão, parar várias vezes para movimentação, porque a gestação aumenta o risco de trombose. Então, sempre bom ter esse cuidado. Tá bom, Kátia? É normal ter dor na bexiga nas primeiras semanas. Geralmente é o primeiro sintoma, Ana. Aquela sensação que vai menstruar, né? Geralmente é isso. Dá uma sensação que vai menstruar e aí não desce, né? O sangramento, aí a paciente desconfia que pode estar grávida. Então, geralmente é uma dor. Mas é claro, tem que descartar outras doenças. Pode estar uma ameaça de aborto, pode ter uma infecção urinária. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas geralmente é normal, tá? Eu vi aqui que o Benjamin mandou um abraço, a Adriela mandou aqui um abraço. Doutor, fala mais um pouquinho sobre exames do coração. Ah, essa eu já respondi, que eu vou falar depois. Sou gestante, estou dentro do peso. Existe um peso mínimo que devo engordar que garanta que o bebê cresça e esteja saudável? Ixi, o seu nome eu não sei qual que é, tá? Eu acho que deve ser CRA. Bom, existe sim, existe um peso. Geralmente, quando a gente fica nessa dúvida, a gente explica melhor para o paciente, mas é nesse gráfico aqui que eu expliquei, ó, que a gente faz uma conta. Então, a gente faz o IMC, que é um cálculo para ver qual que é o índice de massa corpórea que a paciente tem. E a partir do momento que a gente coloca ela de acordo com a idade gestacional, a gente sabe mais ou menos se ela continuar no mesmo percentil, que em qual estágio do gráfico ela está, o quanto que geralmente é recomendado que ela ganhe, né? Ganhe. Mas a avaliação do ultrassom do bebê acaba que a gente usa mais do que esse. A gente acaba colocando o gráfico do bebê, do crescimento de peso, e aí a gente sabe se o neném está ganhando peso adequadamente, sabe? Não tem, que, a não ser que sejam casos muito, muito extremos, eles não têm muita relação do seu peso com o crescimento do bebê, a não ser que você esteja com alguma alteração mais grave, né? Ou muito peso, ou pouco, mas não é uma coisa que a gente fica tão preocupado. Doutor, fala um pouco do RH diferente do esposo, tipo mulher A, negativo, marido. Esse eu vou falar semana que vem, pode ser? Que aí eu explico por que a gente se preocupa tanto com a tipagem sanguínea, mas basicamente o sangue negativo ele não suporta, entre aspas, o sangue positivo. Então ele ataca esse sangue. Então se a mulher é A negativo e o bebê for A positivo, for positivo, ele cria anticorpo contra esse sangue e aí pode levar a uma anemia e alterações graves para o bebê. Mas tem vários critérios. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor na próxima, tá bom, Laila? 2 anos é o intervalo seguro para o segundo filho. É o intervalo recomendado pela OMS e pelas principais redes de apoio à obstetrícia, né, à gestação. Então, 2 anos é um intervalo muito bom, é o que a gente recomenda para evitar alterações que gestações muito próximas podem acontecer, tá? Principais alterações que podem acontecer: a placenta ficar em uma posição ruim, né? A placentação piorar, aumenta o risco de prematuridade, pré-eclâmpsia, várias alterações para esse bebê. Então, o ideal é que você dê espaço mesmo, 2 anos está muito bom, tá? Com quantas semanas começa a sentir contração de treinamento? A gente vai falar do parto, no terceiro episódio, a gente fala sobre isso, tá bom? Mas dá para sentir contração de treinamento bem antes. Eu vou explicar certinho esse mecanismo e aí fica um pouco mais fácil. Na terceira semana eu explico, tá bom? Apartamento 445. Nossa senhora, tô meio perdido aqui, gente. Paciente. Ó, eu vi a Dani falando 2 anos entre os nascimentos. Isso, 2 anos entre. Assim, é um pouco polêmico isso, né? Geralmente eles pedem entre o nascimento e o início da outra gestação, Dani. Sou obesa e tenho hipertensão, já faço acompanhamento. É possível eu ter uma gestação tranquila? Nilmara, então assim,
tranquilo não vai ser, né? Você tem uma alteração que pode levar a uma das doenças que mais mata na gestação, que é a pré-eclâmpsia, né? Então você tem uma doença de base que pode te levar a uma alteração bem grave. Então a gente cuida, fica de olho, faz prevenção, tenta melhorar a sua qualidade de vida. Isso pode fazer com que você não desenvolva doença grave. E aí, no fim das contas, ser tranquila. Mas falar que é possível ter uma gestação tranquila é difícil, né? É aquilo que eu falo quando a gente tem situações graves. A gente fica tranquilo depois que nasce e está todo mundo feliz em casa, né? Então, até lá, eu acho que tranquilo não é uma palavra boa. Mas você pode ter sim uma gestação adequada, né? Você pode se situar numa situação, se situar numa gestação com menos susto, né? Mas cuidado você vai ter que ter, então você vai ficar alerta sempre, né? Então tem que já cuidar da sua saúde para você entrar na gestação melhor, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu... Doutor, preciso fazer uma consulta primeiro antes de querer engravidar? Esse é o ideal, é o que eu falei no início da live, né? O ideal é que você faça uma consulta pré-concepcional para fazer essa avaliação. Esse é o ideal, né? O ideal às vezes não é o real. Então, se você já está grávida, já era. Se não, marca uma consulta que vale muito a pena. Eu tinha que ver por minutos, né, das perguntas. Aqui, ó. Com quantas semanas é legal fazer o primeiro ultrassom? Eu vou explicar na consulta, na live da semana que vem, mas a primeira ultrassom perto das 6, 7 semanas está excelente, tá bom? Com quanto? Já falei. Doutor, as vitaminas e as fórmulas tem que tomar até o final da gestação? Muitos falam que só 3 meses. Vou explicar isso na consulta da semana que vem. Na live da semana que vem, desculpa. Mas o ácido fólico ideal é começar antes de engravidar, né? Para prevenção do fechamento do tubo neural. Hoje estão saindo bastante trabalhos sobre outras vitaminas que podem também impactar nesse início da gestação. Então, tem alguns critérios, eu vou tentar explicar na próxima. E algumas vitaminas, às vezes a gente usa a gestação inteira. Tem algumas com benefícios muito fortes em relação à evidência e outros nem tanto. Então depende. Mas basicamente, quase a gestação inteira ou a gestação inteira a gente usa vitamina sim. Doutor, quem tem desgaste na lombar pode ter parto normal? Vou explicar isso na semana do parto, mas pode ter sim, pode ter sim. Desgaste na lombar não tem relação com parto ou cesárea não, tá? Pode ter sim. Quais os riscos para o bebê ao fazer uso de remédios fortes UTI na gestação? É a pergunta da Jamile, né? Jamile, a gente está torcendo para que não tenha nenhuma, né? Mas é claro, a partir do momento que você usa alguma medicação, que eu vou explicar também na da semana que vem, que não é seguro na gestação, pode ter impacto no desenvolvimento e na saúde do bebê, né? A questão é o tempo que você usou, o quanto que você usou e o que você usou. Tem drogas que são diretamente ligadas com a malformação do bebê. Tem outras nem tanto. Tem outras que não foram estudadas, então depende. Mas pode sim, né? Tem risco, né? Então é aquilo, a gente vai ficar feliz o dia que o seu bebê nascer e tiver tudo tranquilo, eu acho que vai estar, né? Mas infelizmente a gente acompanha com ultrassom, a gente vê o desenvolvimento dele, mas saber os riscos não dá, só a médio e longo prazo. Como saber se tem risco pré-eclâmpsia? Esse eu vou falar, eu acho que é o assunto que eu vou mais bater na semana que vem, que é o rastreio da pré-eclâmpsia, que é o exame mais importante do pré-natal, eu não tenho dúvida nenhuma disso. É o que salva a vida, é o que mudou a minha assistência em relação ao pré-natal, é essa avaliação. Então, na semana que vem eu vou te explicar bem certinho como que você avalia isso, tá bom? Algum risco de ter 3 cesáreas próximas? Risco tem, quanto mais cesáreas, mais risco. Eu vou explicar também na live do parto, mas quanto mais cesáreas,
pior fica o útero, né? Mais fibrose, mais risco de romper, mais risco de aderência, mais risco da placenta se infiltrar errado no útero. Então, sim, tem. Quanto mais cesáreas, mais o risco, com certeza. Gente, se tiver bom aí, vocês me avisam que eu estou cheio de perguntas aqui. Doutor, é normal sentir tonturas 10 semanas? Às vezes, nesse início, os hormônios que são produzidos no início da gestação causam muito mal-estar. Então, às vezes, come mal, pressão cai, e a paciente fica com mal-estar. Já come mal, já está com enjoo. É difícil não ter tontura, sabe? Ixi, eu não sei seu nome. Tá bom? Mas é normal sim, tá? Vocês estão meio judiando de pergunta aqui. Doutor, 35 semanas e a bebê mexe bem pouca, a noite bem tranquila também. É normal? A movimentação fetal é super importante no final da gestação. Então é um parâmetro que pra gente é muito importante essa comunicação, esse contato da paciente. Ah, tá com. Como que tá a movimentação? Você percebeu mudança? Tem bebê que mexe menos do que o outro. Então, geralmente, quando a paciente está na dúvida, a gente explica o mobilograma, que é uma forma que ela consegue medir, anotar como que está a movimentação para a gente comparar se está dentro do normal ou não. Mas, de qualquer forma, o obstetra faz uma avaliação, ele faz uma avaliação com ultrassom, ele avalia se o neném está desenvolvendo, se a placenta está funcionando bem, como que está o líquido, e às vezes faz exames para ver a movimentação mesmo do bebê. Então, se o seu neném está mexendo o normal, talvez beleza. Agora, se não está, tem que ser avaliada para a gente descartar alterações que possam estar levando a um sofrimento crônico. É aquilo que eu explico para os pacientes. Um bebê que está sofrendo, recebendo menos oxigênio, menos glicose, menos nutriente, ele está guardando energia porque ele está mais fraco. Então o neném mexe menos. Então isso é uma evolução natural do bebê que está sofrendo cronicamente. Então, se está mexendo menos, tem que avisar e a gente tem que avaliar, tá bom? Ixi, eu cliquei na mesma. Uns ficam escuros, outros não. Só um minutinho, gente. Tô apanhando aqui. Beleza. Eu estou com 34 semanas e minha secreção diminuiu ao invés de aumentar. Devo me preocupar? Se você está falando da secreção vaginal, não tem muita diferença, né? Às vezes, o que pode acontecer? A secreção geralmente aumenta mesmo na fase final da gestação. Secreção fisiológica, né? Aquilo que a vagina produz, o colo produz. Às vezes você devia estar com alguma infecção vaginal que melhorou sozinho. Lembra que as vulvovaginites, elas estão muito relacionadas com o pH da vagina. Então, às vezes, o seu pH estava meio ruim, você teve um corrimento, que às vezes não coçou, às vezes não teve cheiro, e melhorou e deu uma diminuída. Então, às vezes, pode acontecer isso. Se for isso, fique tranquila, né? Secreção não tem que estar aumentada, não. Pode estar e pode ser normal. Mas se a sua está tranquila, é tranquila. Não se preocupe com isso. Perdi o início da live, vai ficar salvo. Olha, a última vez que eu fiz uma live, que eu tive que criar, porque estava dando problema no meu áudio, eu não salvei no final e eu perdi. Mas eu vou juro que quando eu encerrar aqui, nem sei como é que encerra, mas quando eu encerrar, eu vou tentar salvar sim para deixar tudo salvo, tá bom, gente? Gestação embrionada. Esse eu vou falar na última live, tá, gente? A gestação embrionada é muito comum, é uma gestação onde o bebê não se desenvolve, então tem os critérios de ultrassom, e aí eu vou explicar na última, tá? Saco gestacional 15 milímetros, eu acho que 5 semanas não viram a vesícula vitelínica e embrião. Estou com a embrionada? Júlia, não, ainda não, isso não é critério para falar que você está com a embrionada. O saco gestacional tem que ser maior para ver embrião, tá? Então,
provavelmente o seu médico pediu para você repetir esse ultrassom. A não ser que tenha outros critérios, o seu beta está caindo, etc. Mas aí eu explico na outra também. Foi tudo? Não. Estou tratando de tireoide há 4 meses e tive eclâmpsia, em uma gestação há 7 anos. Mais crítico? Então, assim, quem tem eclâmpsia, quem teve eclâmpsia tem um risco alto de ter a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia na outra gestação. Risco alto não quer dizer que vai ter, você tem um risco aumentado, você tem mais chance de ter a pré-eclâmpsia. Agora, se você está bem controlado e está tudo certo, você pode ter gestação. É claro que você vai entrar numa classificação de risco, porque a gente vai ter que acompanhar. Mas o crítico aí eu achei, não é crítico, né? Você tem risco aumentado, mas eu acho que isso não é uma contraindicação para você engravidar. Só que você tem que saber dos seus riscos. Você pode ter uma situação muito grave, igual foi a eclâmpsia, que é a doença que mais mata na gestação, né? Então, você precisa entender que ter uma outra gestação pode te levar a uma complicação e pode não ter o desfecho bom se teve desfecho bom na outra, tá bom? Eu vi que está com 59 minutos, eu não sei se fecha com 1 hora. Eu vou clicar mais uma pergunta aqui. Quais riscos de ter outro parto prematuro sem ter tido causa aparente? Eu vou falar isso nas complicações, tá bom, Karina? Mas quem tem parto prematuro, a gente tem que. É uma paciente de risco e a gente tem que avaliar várias coisas, porque você tem um risco maior de ter parto prematuro, sim, tá bom? Pessoal, a última aqui, hein, para eu fechar isso aí. Até quantas semanas você aceita gestante para dar início pré-natal? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, gente, da rotina do médico. Por que eu não aceito pré-natal, né? Lá na frente? Porque assim, eu tenho o meu total de gestantes que eu consigo atender de uma forma minimamente aceitável, né? Então, quando a gente chega com um total de pacientes por mês, eu não dou conta. Então, eu tenho uma quantidade de pacientes que vão lá atrás de mim, principalmente pelo parto, né? Por eu incentivar que a paciente tenha a escolha dela. Então, uma paciente de parto, às vezes eu fico 10, 12 horas com a paciente, às vezes mais. Então, quando a paciente liga com 8, 10, 12, 15 semanas, geralmente a data provável já encheu o meu mês, né? Então eu não consigo, infelizmente, a gente quer atender todo mundo, todo profissional acho que quer, é muito bom saber que as pacientes às vezes ficam chateadas que eu não consegui. Claro que não é bom, né? Mas assim, eu fico feliz que as pessoas querem ir comigo, mas a gente não dá conta de todo mundo, infelizmente, né? Então, não é bem quantas semanas, né? Porque às vezes a informação vai um pouco incorreta, né? Porque, estou com 30 semanas, liguei para marcar, o Ramon não pega 30 semanas. Pô, não pego 30 semanas porque vai ser daqui a 2 meses, né? Com certeza eu já estou lotado, com certeza eu já estou tendo que dar atenção para essas pacientes do final, entendeu? Então, converse isso com o seu médico, é bom. A consulta pré-concepcional é boa por isso. Ramon, mas você vai me atender? Como que funciona? Eu sempre falo com a paciente, olha, ficou grávida, as meninas vão perguntar sobre a última menstruação, para quando é o bebê, e eu autorizo ou não, porque eu tenho uma meta, né? Um total que eu dou conta. Então, é isso, tá? Beleza, gente? Então, vamos encerrar, né? Eu falei demais, foi muito legal, muita gente, muita interação, fiquei muito feliz. Espero que tenha ajudado alguma coisa para vocês, né? A função aqui foi para que dar dicas, não para quem faz pré-natal comigo, mas para quem faz com qualquer cidade, em Cascavel, em Marechal, em Guaíra, em São Paulo, em Curitiba, aonde vocês estiverem. É super importante vocês chegarem no pré-natal e aproveitarem, porque é uma fase muito legal, mas tem muito problema, dá muita intercorrência.
são muitos meses juntos, né? No posto, no consultório, indo em hospital. Tem paciente que interna várias vezes. Então, quanto melhor vocês estiverem, quanto mais vocês entenderem, menos vocês vão se sentir lesadas, né? O que mais me preocupa, o que mais me deixa triste é aquela paciente que chega lá e fala: Ah, Ramon, eu tive uma gestação, eu senti que fui passada para trás, eu me senti lesada, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. É muito ruim ouvir falar que não sabia disso ou daquilo, entendeu? Então aproveitem, conversem, tirem dúvidas. Isso serve para as minhas pacientes também, né? Então, se eu não respondi alguma coisa que vocês falaram, se eu enrolei alguma coisa, vocês me cobrem lá no consultório. Beleza, gente? Obrigado. E é isso. Um abraço, até a próxima. Valeu.